2022 já está nos livros. Foi um ano difícil, marcado por pressões inflacionárias em todo o mundo, pela guerra na Ucrânia e seus efeitos nos custos de energia na Europa, e por muitas outras tensões geopolíticas. Neste contexto, a indústria automobilística registrou resultados mistos ao longo do ano. Reunimos os dados sobre os carros mais vendidos no mundo em 2022. A situação na China, o maior mercado automotivo do mundo, é muito boa considerando os desafios globais. O volume aumentou 2% em relação a 2021, para 26,86 milhões de unidades. O número foi ainda melhor do que em 2019, quando a pandemia ainda não havia chegado. É a primeira vez que esse mercado quase dobra o tamanho do dos Estados Unidos. Grande parte do crescimento foi impulsionado por veículos elétricos, fortemente incentivados pelo governo central. De acordo com dados preliminares, esses veículos representaram 20% das vendas totais, com o Wuling Hongguang Mini EV alcançando os 3 modelos mais vendidos, juntamente com o BYD Song Plus, que totalizou 459.424 unidades. O segundo maior mercado foi o dos Estados Unidos, mais exposto às pressões inflacionárias e ao aumento das taxas de juros. As vendas de veículos totalizaram 13,83 milhões de unidades, queda de 8% em relação a 2021 e o menor nível desde 2012. O volume foi 19% menor do que em 2019. Apesar dos resultados negativos, os consumidores continuaram a mudar de sedãs e minivans para SUVs e picapes. E a Tesla continuou ganhando posições ao colocar 2 de seus modelos no topo da parada dos carros elétricos. No entanto, os carros elétricos ainda representam uma pequena fração do total, com a picape F-Series da Ford ocupando o primeiro lugar com 653.957 unidades. Seguido de perto pelo Chevrolet Silverado em segundo lugar, 523.249 unidades, e a picape Ram em terceiro. Na Europa, a situação não é diferente da América. Os dados dos 4 principais mercados, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha, que representam cerca de 75% de toda a região, indicam que o declínio não parou. Em 2022, as vendas totalizaram 9,05 milhões de unidades, queda de 6% em relação a 2021. O volume caiu 7% em relação ao ano de pandemia, 2020, e 29% em relação a 2019. Na Alemanha, a Volkswagen voltou a triunfar com 3 carros posicionados, respectivamente, nas 3 primeiras colocações. Na França, a supremacia do grupo Renault no país foi interrompida por um novo campeão de vendas, o Peugeot 208 com 88.812 unidades vendidas. Em 4 anos, o mercado perdeu mais de 3,7 milhões de unidades. A situação é praticamente a mesma nos 5 países. França e Itália registraram as maiores quedas em relação a 2021, enquanto os dados da Alemanha permaneceram estáveis. No entanto, todas elas registraram quedas de 2 dígitos entre 2019 e 2022. A falta de carros novos nas concessionárias e o aumento do custo de vida, em parte devido à crise de energia, explicam a situação crítica. Por último, a situação na Espanha é curiosa, com o Hyundai Tucson a ocupar o primeiro lugar com um total de 21.985 unidades vendidas. O Dacia Sandero seguiu em segundo com o City Arona em terceiro. Curiosamente, enquanto a classificação geral do modelo continuou a ser dominada pelos modelos convencionais, o ranking de carros elétricos teve um vencedor claro. O Tesla Model Y impressionou ao liderar os mercados de elétricos na Alemanha e no Reino Unido, os 2 maiores mercados para esses carros na Europa. Ao contrário da América e da Europa, a situação na Austrália, Índia, Indonésia e Turquia tem sido muito boa. O volume não só aumentou entre 2021 e 2022, como foi maior do que 2 e 3 anos antes. A Austrália, em particular, viu o triunfo dos veículos com tração nas 4 rodas. Em primeiro lugar ficou a Toyota Hilux, com um total de 64.391 unidades vendidas, seguida de perto pela Ford Ranger, 47.479 unidades, e pelo Toyota RAV4, 34.845 unidades. A Índia, por exemplo, teve um recorde histórico de 4,37 milhões de unidades, tornando-se o terceiro maior mercado de veículos do mundo, à frente do Japão. É a primeira vez que a Índia supera o Japão. Na Indonésia, a indústria caminha firmemente para um volume de 1 milhão de unidades, ano ocorrido entre 2013 e 2018. O volume aumentou 17% em relação a 2021 e 95% em relação a 2020. É interessante notar que os consumidores têm reagido de forma bastante positiva à introdução do Wuling Air elétrico produzido localmente. O Brasil terminou 2022 com 1.957.699 automóveis e comerciais leves vendidos. O resultado do ano representa uma queda de 0,8% em relação a 2021, quando foram emplacados 1.974.402 exemplares. O carro mais vendido no Brasil foi a Fiat Strada com 112.456 unidades.
seguido pelo Hyundai HB20 com 96.255 unidades. Em terceiro lugar ficou o Chevrolet Onix com 85.252 unidades.